Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Nessa manhã de domingo, onde certamente não fosse essa quarentena que nós estamos, estaríamos todos reunidos na casa de Deus, louvando ao Senhor, bendizendo o nome dEle. Mas, se assim não podemos, nós estaremos aqui transmitindo esse estudo para a reflexão dos irmãos, para que esse conteúdo da palavra de Deus, que Deus já colocou no meu coração, seja aquilo que vai ser o que Deus está falando ao seu coração. Então você fica em espírito de oração, clame a Deus para que Deus fale contigo. Vamos orar? Vamos clamar ao nosso Deus? Vamos orar. Amado e eterno Deus, nosso Pai bendito, muito obrigado, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos falando contigo na manhã desse domingo, que é o dia do Senhor, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor Deus, que daqui, desse lugar, através da transmissão via Facebook, ela chega, ó Pai, em cada vida, em cada coração, ela encontre, Senhor Deus, um lugar, Senhor Deus, reservado, segundo os desígnios do seu coração, ó Pai, e a necessidade que o Senhor sabe que cada um tem. Que seja, ó Pai querido, o teu Espírito a falar conosco, que seja Ele, Senhor Deus, a estar conduzindo, ó Pai, a tua palavra de acordo com a necessidade de cada um. Abençoa, Senhor Deus, cada igreja, cada um pastor que estará também fazendo a sua live, ó Deus. Toma, Deus, cada um em tuas mãos. Abençoe pela tua bondade, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e nós oramos a Ti com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Tendo feito isso, nós estaremos agora fazendo a leitura do texto que a gente vai ter aqui como base para a nossa palavra nessa manhã. Eu vou estar lendo aqui, se alguém quiser me acompanhar, poderá então estar abrindo em sua casa mesmo, a sua Bíblia, e lendo conosco em Eclesiastes capítulo 12, versículos de 1 a 8. Eclesiastes capítulo 12, de 1 a 8. Que diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais dirás: não tenho nele prazer. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas e o esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa por serem os teus braços, e se curvarem os homens outrora forte as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em voz alta, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temerem os que é alto, e espantares no caminho, e te embranqueceres como a flor da amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântico junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Esse texto de Eclesiastes, escrito pelo grande sábio Salomão, é um texto de uma profunda reflexão e uma demonstração evidente, clara, da bondade de Deus, do amor de Deus, desse cuidado precioso que Deus tem para conosco em todos os tempos e em todos os lugares. E esse cuidado que Deus tem para conosco
em âmbito geral, em todos os aspectos, quer da nossa saúde, quer da nossa vida espiritual, quer da nossa vida emocional. Muito mais pela espiritual, mas em nossos dias a gente atenta também para a grande necessidade dessa questão emocional que até anos atrás ela atingia apenas as pessoas com maiores responsabilidades de meia idade até a sua velhice. Mas essas questões espirituais chegaram ao campo de até mesmo as crianças, até mesmo adolescentes e jovens, mesmo não tendo uma carga de responsabilidade grande em suas vidas, por algum motivo, por alguma razão, já encontram-se também com grandes problemas emocionais. A gente vê o grande sábio Salomão, ele traçar aí uma linha entre dois períodos distintos da vida do indivíduo. O primeiro é a juventude e o outro extremo oposto é a velhice. E esse texto normalmente ele é utilizado em uma interpretação que é correta também, aonde o foco, aonde o objetivo principal é o cuidado da juventude em uma busca a Deus, em uma busca da orientação de Deus, em uma busca do entendimento da vontade de Deus para a sua vida e viver uma vida dentro de padrões estabelecidos pela palavra de Deus, os quais vão fazer dele ou dela um crente, uma crente segundo o coração de Deus. Então, Salomão, já naquela época, creio eu que fazendo uso tanto de uma orientação divina, como também fazendo uso da sua grande sabedoria, de conseguir enxergar esses dois tempos distintos que o próprio Salomão já havia passado, tanto por um como estava passando por outro. E é muito difícil o reconhecimento nosso acerca das coisas, principalmente quando a gente vai chegando a uma certa idade. Quando a gente começa a transitar, passar de uma fase para outra, a fase da juventude para a fase da velhice. Algumas coisas a gente não aceita, as mudanças do nosso corpo, a perda de alguns sentidos que nós temos, muitas variações do nosso físico a gente encontra por conta da passagem de todo esse tempo, da juventude até a nossa velhice. E muitas pessoas ficam preocupadas com isso, principalmente os mais idosos, que é aquilo que eu gostaria de tomar foco nesta manhã. Eu queria falar também da juventude, do preparo que ela precisa ter, da vida de obediência à palavra de Deus, que é o foco principal dessa passagem bíblica. Mas eu creio que Salomão, ele usa aqui a velhice também para trazer um alerta de que muitos problemas decorrem na velhice. Problemas de que as pessoas olham para o passado e não conseguem ver coisas boas, independentemente se elas fizeram ou não fizeram, mas é algo que a própria pessoa em sua mente assenta, de que não foi um bom pai, não foi uma boa mãe, não foi um bom profissional, que poderia ter feito muitas outras coisas, mas não conseguiu realizar essas outras coisas. Enfim, existem muitas questões que na mente das pessoas que já estão idosas pairam, porque as forças lhes faltam e não mais conseguirão essas realizações, porque a idade já passou, a oportunidade já passou, o tempo já passou e em muitos casos esse tempo, essas oportunidades foram desperdiçadas. Eu me lembro quando a minha mãe, ainda viva, na ocasião, isso já tem bastante tempo, ela me chamou determinada vez e me deu de presente um terno, e ela falou que era para eu guardar aquele terno, porque aquele terno ia ficar como uma lembrança dela para mim. E eu fiquei olhando nessa preocupação da minha mãe e fiquei preocupado também um pouquinho. E eu guardei aquele terno, eu usei bastante na ocasião, eu era diácono. A gente usava bastante o terno todos os domingos, tanto de manhã quanto de noite. Então, com o passar dos anos, aquele terno foi desgastando e eu não queria jogar aquele terno fora, não queria me desfazer dele.
mas eu tive, né, um entendimento muito importante, porque depois de anos da partida da minha mãe, aquele medo que ela tinha de cair no esquecimento da memória, acredito que não só minha, mas dos demais irmãos também, ela era infundada, era algo de alguma coisa da própria mente, do próprio coração da minha mãe. Não tinha muito sentido, porque a gente sempre se lembra, porque o que fica marcado na nossa vida não são os presentes que nós ganhamos, mas são os ensinamentos, são as lições de vida. Eu aprendi com aquela mulher, mesmo nas maiores dificuldades, mesmo passando todos os apertos da vida, a ser honesto, a ser digno, a fazer a coisa certa, sem atropelar nada, sem defraudar ninguém, porque Deus, no tempo certo, Ele daria aquilo que nos é necessário. E ao longo da nossa vida, a gente sempre fica com aquelas frases da mamãe, né, e da vovó também. E quando em uma determinada situação nós nos encontramos, nós acabamos falando assim: a minha mãe sempre dizia isso, a minha mãe sempre falava aquilo, de maneiras que a memória de nossos pais, de pessoas queridas nossas que um dia partiram, elas ficam registradas na nossa mente, e nos momentos oportunos nós estamos sempre lembrando delas também. Então isso aí é muito importante. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Foi o versículo que deu início a todo esse texto que nós acabamos de ler aqui, que é uma colocação muito sábia de Salomão, quando ele começa a dizer, ó, você precisa lembrar do seu Criador nos dias da tua mocidade. Isso não significa dizer que quando você envelhecer, você vai se esquecer dele. Não, ele está dizendo porque é nesse período da vida aonde nós temos a força necessária. É nesse período da vida que nós temos a intrepidez, a capacidade de poder fazer uso de todo o nosso vigor físico para colocar a serviço de Deus e conseguir de retorno boas obras para a honra e para a glória do nosso Deus. Então, meus queridos, esse período nosso da juventude é um período importante para que a gente reflita, para que a gente coloque em ação. A gente não pode se amedrontar, a gente não pode se entreter com muitas coisas que o mundo tem colocado diante de nós e que tem ocupado o nosso tempo, que tem desvirtuado a nossa mente daquele propósito de fazer a vontade de Deus, de preparar o nosso coração, de estudar a palavra de Deus, de estar estruturado dentro da palavra de Deus, com conhecimento capaz de fazer com que a gente se defenda de um mundo hostil, de um inimigo que, segundo a Bíblia, está ao nosso redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, é através desse conhecimento bíblico, desse fortalecimento na palavra de Deus, que a gente encontra forças para poder resistir a tudo isso, e sem deixar também passar a questão da oração. Falar com Deus, buscar a Deus, estar em íntima comunhão com Deus é de suma importância para que a nossa juventude seja uma juventude aos pés de Deus e não venham os anos difíceis onde nós não podemos fazer nada e não estejamos neles arrependidos de termos tido a oportunidade e de não termos feito nada. A gente ouve muitas pessoas dizer que a juventude é o período em que a pessoa tem força, mas não quer. E a velhice é quando a pessoa quer, mas não tem força. Mas essa realidade ela pode ser mudada na sua vida se você buscar mais a Deus, se você com coragem, com determinação, buscar fazer a vontade do Senhor para que esse reino dele se expanda na nossa localidade, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso município e aonde quer que Deus queira que a gente vá,
ainda que através desses recursos maravilhosos que a gente tem, através da internet, mas que a palavra de Deus, através de nós, com a nossa ousadia, com o nosso preparo, com um bom proveito da nossa juventude, a gente possa fazer com que ela rompa todos os limites estabelecidos, nações comunistas, janela 1040, todos os lugares aonde tem tido a dificuldade de que a palavra de Deus penetre, que através da nossa intrepidez e ousadia isso possa vir a acontecer. E a gente vê que Salomão, ele se utilizou desse texto e ele fez um arranjo bastante perfeito. Ele pegou o corpo humano, todos os nossos membros, quase todos, não falou todos, e ele fez um traçado perfeito dessa questão, desse distanciamento da juventude para a velhice, de uma forma que ele vai falando da degradação natural por causa do envelhecimento que o nosso corpo humano vai tendo. A gente perde visão, a gente perde audição, a nossa fala fica prejudicada, a gente fica cansado, o nosso cabelo embranquece ou cai definitivamente, de maneiras que, com o passar do tempo, naturalmente a gente vai adquirindo fragilidades do nosso físico, que lá na frente, com mais idade tivermos, nós vamos ficar com dificuldade na realização da obra de Deus. Então, ele começa o texto falando assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus tempos e cheguem os dias os quais você venha a dizer, eu não tenho contentamento nesses anos. No versículo 2 ele fala assim, antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas e o esplendor da sua vida. Então, esse primeiro versículo, esse segundo versículo aqui, que a gente leu, ele vem falar para nós que esse período da juventude é um período onde a gente não tem limites, tudo é possível. A pessoa sobe um muro de 2 metros, a pessoa pula, a pessoa pratica esportes radicais, parece que tudo é possível, não há limites para que alguém faça alguma coisa, porque a juventude, com todo o seu vigor, promove esse tipo de sensação por parte da juventude. Então, ele fala que antes que o sol se escureça, antes que a lua se escureça também, antes que a lua também não dê o seu brilho, ou seja, antes que você chega à sua velhice e perca todo esse vigor, você precisa sim estar no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, andando dentro da palavra de Deus. E no versículo 3, ele fala assim, no dia em que tremerem os guardas da casa, que é os seus braços, e se curvarem os homens outrora forte, e as tuas pernas cessarem, e os teus moedores da boca, por já serem poucos, se escurecerem, e os teus olhos nas janelas. Então, nesse versículo 3 aqui, ele começa falando sobre os guardas da casa, que são as nossas mãos. Você já teve a percepção, de repente num filme, de repente numa realidade mesmo, ainda que é bastante complicada essa realidade, mas nós utilizamos as mãos para tudo. Se nós estamos na iminência ali de sermos atropelados, a gente coloca a mão na frente. Se alguém aponta uma arma para dar um tiro, a gente coloca a mão na frente, como se as nossas mãos fossem suficientes para evitar que aquela bala atravesse e atinja o objetivo principal daquele que atirou. Então, a gente vai cair no chão, a gente coloca a mão no chão para proteger o nosso corpo de encostar no chão. Rala a mão toda, rala, mas você não bate com a barriga, não bate com a cabeça, não bate com nada, porque esses guardas, que são as nossas mãos, eles nos protegem. Então, ele fala que mas chega um período da nossa vida em que a gente perde um pouco do reflexo e a gente cai no chão e não dá tempo nem de colocar as mãos, ou quando coloca, elas não têm a força devida para sustentar o nosso corpo e nós acabamos sofrendo, acabamos tendo algumas complicações, porque em determinado período da nossa vida a gente não tem mais a força
desses guardas do nosso corpo, que são os nossos braços, para nos sustentar. E ele fala ainda dentro desse versículo 3, que esses homens fortes, né, os homens fortes, né, que são os nossos pés, eles também estremeçam, as nossas pernas, né, ficam estremecidas. Aí vem um monte de problemática, né? A gente tem problema de reumatismo, a gente tem problema de menisco no joelho, artrose, a gente tem varizes, tem várias coisas que acabam deteriorando com as nossas pernas e a gente não consegue ter a mesma firmeza. Alguém que subia umas escadarias correndo, alguém que subia morro de onde mora, correndo daqui, correndo para lá, de repentemente as passadas vão ficando mais curtas, a dificuldade vai aumentando e às vezes necessita de apoio de uma muleta ou de alguma outra coisa, de uma pessoa para carregar, em alguns casos mais extremos. Mas a realidade é que as nossas pernas chegam um dia também que elas não conseguem mais. Ele fala também dos moedores da boca, que são os nossos dentes, que com o passar do tempo eles vão se estabelecendo. Eu conheço algumas pessoas que elas às vezes até falavam, olha, eu me orgulho de os meus dentes serem ainda os dentes de leite, né? Pelo cuidado que teve, a proteção toda que teve, conseguiu chegar na velhice com todos os seus dentes perfeitinho. Mas essa realidade não é a realidade de todos. A grande maioria das pessoas, elas têm problemas dentários, precisam de auxílio de dentistas e isso decorre tanto do tempo que passa, como também do descuido que muitas vezes a gente tem e acaba com que a gente incorra nesse tipo de problemas dentários também. Mas ele coloca aqui como um problema da velhice também esses problemas dos moedores da boca, que são os nossos dentes. Depois ele vem para os olhos. Ele fala assim, antes que se escureçam os seus olhos na janela. Então, os nossos olhos, né, a gente fica piscando, parece que é uma janela que abre e uma janela que fecha, mas a gente perde com o passar do tempo a nossa visão, vai ficando piorada, vai ficando ruim. Eu preciso fazer uso de óculos, porque se eu tirar esse óculos aqui, eu não consigo ler nada das coisas que eu estou, às vezes, lendo aqui, e não consigo ler a Bíblia, não consigo ler nada, porque eu dependo dos óculos por causa dessa deteriorização da minha visão, eu não consigo enxergar bem. E o grande sábio Salomão, ele coloca aqui também que a gente precisa fazer isso. E eu me lembro que quando na minha juventude, né, eu já estou com 54 anos, não chego ainda a ser idoso, mas não sou mais jovem. E o que acontece? Eu me lembro que eu tinha, quando jovem, eu pegava o trem no Gramacho, na estação do Gramacho, e eu tinha aquele Salmos, aquele Novo Testamento e Salmos, aquele pequenininho, uma letrinha minúscula. Eu me lembro que eu ia do Gramacho até a Central, na ida e na volta, lendo aquele Novo Testamento pequenininho, aquelas letrinhas minúsculas, porque a minha visão na juventude permitia que eu assim fizesse. E era muito bom, eu lia, mas com o passar do tempo eu fui perdendo essa propriedade e precisei fazer uso agora de óculos. E a minha Bíblia, né, passou a ser a Bíblia com letras grandes, depois extra grande, depois a letra gigante, depois a jumbo, que é a letra maior que tem, para que eu consiga, né, fazer a leitura dos textos bíblicos. Então, esse tipo de problemas também da visão está aqui descrito por Salomão como perdas que, com o passar do tempo, naturalmente, a gente vai tendo e nós precisamos fazer uso dos nossos braços, das nossas pernas, dos nossos dentes, da nossa visão bem, enquanto nós as temos funcionando perfeitamente bem. Porque lá na velhice, você vai querer sentar com todo o tempo do mundo que tiver, vai sentar numa rede e você não vai conseguir ler mais a Bíblia. Você, às vezes, se conseguir ler a Bíblia, talvez não consiga entender o que a Bíblia está falando com você.
Então, por isso é que você, na juventude, precisa aproveitar bem tanto do seu tempo, como da sua disposição, como do bom funcionamento dos seus órgãos para glorificar o nome do nosso Senhor. No versículo 4, ele fala das portas da rua, né? Que é a nossa voz. A nossa voz vai ficando fraca, né? Alguém que dava aqueles gritões, aqueles berros, não vai poder mais fazer isso, vai ter que falar de forma mais pausada, mais tranquila, até porque o cansaço não vai permitir com que você exceda na sua voz e consiga atingir aqueles níveis que você anteriormente, na sua juventude, tinha para poder oferecer. Então, a nossa voz também ela é prejudicada nesses momentos aonde a gente vai atingindo uma idade maior, quando a gente vai aproximando-se da velhice, a gente tem também a dificuldade de poder estarmos falando mais alto. E ele fala também aqui nesse versículo 4 que a nossa audição ela é diminuída, a gente não consegue ouvir muitas coisas, a gente tem problemas para poder ouvir as pessoas. Então, eu me lembro que uma vez eu fui fazer um exame de audiometria e lá na sala de espera estava um casal de idosos e estava outras pessoas também. Esse casal de idosos estava por vez na minha frente e entrou o senhor, né, bem idoso, que era o esposo. Ele entrou para poder fazer lá o exame dele. Quando ele voltou, antes que chamassem o meu nome, obviamente, a esposa perguntou: e aí, ouviu tudo? Ele: ouvi tudo. Aí eu entrei. Quando eu entrei para fazer a audiometria, e aqueles barulhinhos bem baixinhos, ruim de ouvir, e eu, quando acabou o meu, que ela falou: olha, você tá bom, tá? Não conseguiu tudo, mas tá bom. Dá para você trabalhar tranquilamente. Falei: graças a Deus. Aí eu tive que perguntar, falei: aquele senhor que saiu antes de mim, ele falou que ouviu tudo. Aí ela falou para mim: ele ouviu tudo que ele ouviu, mas ele não ouviu aquilo que ele não ouviu. Então, eu entendi, né, perfeitamente o que ela quis dizer, que ele falou para ela que ouviu tudo porque ele não sabe o que é tudo. As coisas que ele não ouviu, ele não sabe que ele não ouviu. Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade na velhice de aceitar que não estamos ouvindo bem, que estamos esquecendo das coisas, que as coisas estão mais difíceis para nós. Tem pessoas que levam numa boa, aceitam essas limitações, essas dificuldades, coisas que é da velhice mesmo, mas tem pessoas que têm uma grande, enorme dificuldade de poder aceitar que as coisas vão piorando para nós. Né? A gente vai esquecendo da coisa, começa a brigar dizendo que não fez aquilo que fez, dizendo que guardou aquilo que não guardou, dizendo que pôs em um lugar onde não pôs, dizendo que viu o que não viu, que ouviu o que não ouviu. E tem até algo, né, até engraçado que as pessoas dizem daqueles que não ouvem bem, que a pessoa só escuta o que é conveniente. Ou seja, quando estão falando mal, a pessoa escuta. Mas quando é algo que seria, né, para que a pessoa escutasse, a pessoa normalmente não escuta. Então, nós temos também essa dificuldade em ouvir e essa dificuldade também na fala. Então, ele fala aqui também, quando temeres o que é alto, quando temeres o que é alto, ou seja, é aquela coisa de você subir em cima de um lugar alto, você olhar para baixo e você ter medo. Eu, há 32 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nessa profissão que eu tenho, trabalho com altura, mas não vou dizer que eu estou acostumado com a altura. Quando eu chego num prédio alto, eu olho para baixo, dá vontade de sair de perto, por causa da insegurança que a gente tem, com medo da altura que a gente tem. Eu sei que, às vezes, né, você vê uma pessoa que é malabarista, que coloca uma corda de um prédio para o outro e vai atravessando aquilo ali com a maior facilidade. E é o treinamento que ele recebeu, é a capacidade, é o dom, podemos assim dizer, que aquela pessoa tem, que faz com que ela consiga esse desempenho de forma boa, de forma agradável, né? E até vivam disso.
tá? Mas normalmente o ser humano ele vai tendo, com o passar do tempo, mais medo da coisa, mais insegurança, isso até para a sua própria proteção. E vamos andar mais um pouquinho aqui. Ele começa a falar depois, ó, te embranquecer como flor da amendoeiras, ou seja, os cabelos vão ficando branco. No meu caso, ficou branco de um lado e ficou sem, né? Na parte central, na parte do meio. Então, é a idade também, né? Claro que às vezes tem uma questão genética também envolvida. Eu conheço alguns amigos que com 25 anos de idade já estava com o cabelo completamente branco. Isso é por causa da genética, né? A coisa que os seus pais, avós, lá no passado desenvolveram isso e eles também, por causa do gene, eles também participam dessa situação, dessa realidade também em suas vidas. Então, o cabelo, com o passar do tempo, ele vai embranquecendo também. E depois ele fala que o apetite nos falta, ou seja, nós não temos vontade de comer. E quando chega essa fase da perda de vontade de comer, é um período já, é um estado já próximo do final. Já é quando você já está perto de morrer, porque sem se alimentar, sem comer, ainda mais debilitado pela idade, você sente maior dificuldades. Então, é bom se alimentar, é bom comer, mas como fazer isso se a pessoa não tem apetite e não tem vontade de comer? E aí ele vai e começa a falar aqui embaixo, ó. Então, quando os pranteadores ao redor, ou seja, a pessoa já morreu, a pessoa faleceu, e é natural no velório, é natural que quando alguém morra, outras pessoas chorem por elas, pessoas da família, pessoas amigas, pessoas com quem aquela pessoa teve um bom relacionamento, faz com que as lágrimas desçam com as lembranças de momentos que foram vividos anteriormente, quando aquela pessoa ainda estava viva. Passeios que tiveram, muitas coisas boas que pôde ser vivenciadas junto, que agora alguém vê essa possibilidade de nunca mais isso acontecer, faz com que as lágrimas desçam, né, de fato. Então, nós temos que aproveitar o nosso tempo enquanto a gente não morre. E ele usa aqui mais duas expressões para querer falar desse momento de morte. Ele fala aqui, ó, antes que... deixa eu virar aqui. Antes que rompa o fio de prata, antes que a lâmpada de ouro caia e o fio de prata parta. Então, o que é isso? Tá? Os candeeiros, né, eles eram, em alguns casos, né, dentro de propriedades de maior luxo, eles eram de ouro. E o que mantinha as lâmpadas acesas era o fio de prata. Então, quando esses cubos, né, quando essas candeias caíam no chão, batiam no chão, aquele fio de prata rompia e a iluminação apagava. Então, ele usou essa figura aqui de uma realidade daquela época. Hoje a gente não tem mais esses candeeiros, a gente usa nossas lâmpadas, mas ele usou essa figura para poder transmitir para nós que isso figura a nossa própria morte. Quando nós fechamos os olhos, quando nós partimos dessa vida para outra, é como que o pote de ouro caia no chão e o fio de prata que mantinha acesa aquele candeeiro se apague. Nós morremos e nada mais nós poderemos fazer. Quando nós morremos, quando nós passamos dessa vida para outra, todas as perspectivas elas acabam. Tudo aquilo que era projeto, tudo aquilo que era sonho nosso, se nós não realizamos, não teremos mais como realizar. E é exatamente por isso que temos que aproveitar bem a nossa juventude. E ele ainda fala, ainda de morte, usando aqui o último exemplo, ele fala, ou então a caçamba de barro que se quebra quando a corda se parte. Então, era utilizada caçambas também de barro para tirar água do poço e amarrada à corda. Quando essa corda ela rompia, aquela caçamba caía, como era de barro, qualquer choque com qualquer superfície que tivesse, ela acabava de fato quebrando.
Então, ele fala que isso também simboliza a nossa morte, a nossa partida. Então, é muito importante, né, a gente ter essa percepção da brevidade da nossa vida, porque a rapidez com que aquela caçamba, quando a corda arrebenta, cai e quebra-se, é muito rápido. A lamparina de ouro, quando ela cai, bate no chão e o fio de prata quebra, que é também a nossa morte, são momentos rápidos. A nossa vida, ela passa muito rapidamente. Nós não conseguimos acompanhar essa velocidade. Eu não estou dizendo que dia após dia a gente não consiga perceber isso, não. Mas é que a gente não acredita quando se é jovem que rapidamente você vai chegar à meia-idade, que depois vai chegar à velhice, que daqui a pouco vai chegar o seu momento de partir dessa vida. A gente vive não querendo nem pensar em morrer, nem querer pensar em ficar velho. A gente só quer viver o momento, quer viver só o agora. E essas coisas trazem consequências ruins quando, com esse tipo de pensamento, a gente não tem um preparo devido para aqueles momentos mais difíceis da nossa vida, que é quando normalmente vamos precisar da ajuda das outras pessoas. Então, ele fala que até que o nosso corpo volte para o pó e o nosso espírito a Deus que o deu, que é aí sim, definitivamente, a nossa passagem dessa vida para a outra. Quando nós fechamos os nossos olhos para essa realidade e quando nós abrimos para uma vida eterna junto com Deus. E ele encerra dizendo, olha, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. A juventude é vaidade, a meia-idade é vaidade. Tudo na vida do homem é vaidade, porque esses vislumbres da juventude, todo o encantamento da juventude, todas aquelas coisas que são ilusórias, que as pessoas creem e agarram-se a elas com todo o ímpeto, com toda a sua força, vai se desvanecendo com o passar do tempo e resta chegar lá na velhice e você dizer, quanta bobagem que eu fiz, quantas coisas eu falei, quantas oportunidades que eu perdi. E a orientação exatamente de Salomão é para que isso seja minimizado na nossa velhice, tendo um bom aproveitamento na nossa juventude. É a gente viver a nossa juventude pensando que ela um dia vai passar, que a nossa força vai se esgotar e por isso termos um convívio com Deus que não fará com que a gente chegue velho escalando uma montanha, pulando de um muro de 2 metros. Não é isso que se quer dizer aqui. Se quer dizer que os traumas psicológicos, emocionais da velhice, eles vão serem diminuídos, eles vão serem aplacados pela firmeza espiritual de nós termos a consciência de que na nossa juventude a gente fez o que era bom. Quem é que não lembra, né, da sua juventude? Eu, por exemplo, que a gente fazia nossos encontros de jovens, que a gente saía pela praça, fazia culto ao ar livre, fazia culto nos lares, saía fazendo entrega de folhetos, evangelismo, muitas coisas boas nós estarmos fazendo na nossa juventude. E essas coisas, essas obras vão fazer com que isso tragam para nós boas lembranças na velhice. Agora, quando a gente despreza a orientação de Deus, quando a gente não vive segundo a vontade de Deus, quando chega a velhice, vem a nostalgia, vem o remorso, vem aquele pensamento de você não ter feito o que agradava a Deus, e isso traz consequências ruins na sua velhice. Então você que é jovem, você que está na flor da sua juventude, você que vislumbra tanta coisa sem que haja um direcionamento de Deus para a sua vida, pense que tudo isso vai passar um dia e o que vai restar para você? A única coisa que permanece é a palavra do Senhor. A única coisa que vive para sempre, que é eterna, é Deus. E é a Ele que nós temos que nos agarrar. E é a sua palavra que nós temos que observar.
é gastar a nossa energia jovial com Deus, gastar o nosso tempo com Deus. Isso vai trazer na velhice para nós benefícios incalculáveis, para que a nossa vida seja uma vida de paz e de bênção até o último momento, quando essa candeia de ouro cair no chão e o fio de prata se arrebentar, quando a caçamba for separado da corda e ela se descambar para baixo e quebrar toda, quando esse corpo voltar para o pó e esse espírito voltar para Deus, a gente faça essa passagem, não com desespero, não com pensamentos ruins, mas naquela convicção que teve o apóstolo Paulo, que diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora eu sigo para o meu Pai, para o meu Senhor, que Ele tem lá em suas mãos uma coroa de ouro para colocar na minha cabeça. Que essa seja também a sua realidade hoje e que seja o projeto de vida para você que é jovem, para que lá na velhice, quando chegar, você tenha também essa mesma convicção, essa mesma certeza, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.